Você acha que as bem-aventuranças são só poesias bíblicas? Ou uma listinha de boas maneiras? Errado. Em Mateus 5, Jesus não estava dando conselhos de autoajuda. Ele estava rasgando a lógica do mundo e assinando a constituição de um reino de ponta cabeça. Tudo começa com a palavra grega Makarios. A gente traduz como bem-aventurado ou feliz, mas seu significado vai muito além de uma emoção passageira. Ela aponta para uma condição de plenitude e favor. O surpreendente é que Jesus não atribui essa condição aos fortes ou bem-sucedidos, mas aos pobres de espírito, aos que choram e aos mansos. O reino de Deus inverte a lógica humana. Os que dependem de Deus são os verdadeiramente bem-aventurados. E aqui está o segredo que poucos notam. As 8 bem-aventuranças não são frases soltas. Elas são uma sequência lógica e progressiva, uma verdadeira escada espiritual. As 4 primeiras são sobre o seu esvaziamento diante de Deus. Os pobres de espírito reconhecem sua total dependência de Deus. Os que choram, ao perceberem sua condição espiritual, lamentam seus pecados e buscam o consolo divino. Os mansos e humildes. O arrependimento produz humildade, quebrando o orgulho e levando à submissão à vontade de Deus. E os que têm fome e sede de justiça, esvaziados de si mesmos, passam a desejar acima de tudo a justiça e a retidão que vem de Deus. Só depois de ser preenchido por Deus, você consegue viver as 4 últimas. Você se torna misericordioso, limpo de coração e um pacificador. O resultado inevitável de viver assim? A perseguição. Pense no contexto. Roma dizia que felizes eram os implacáveis e os donos da espada. Jesus decreta que quem herda o reino do céu são os mansos. As bem-aventuranças não são um teste para você passar e entrar no céu. Elas são um raio-x exato de quem você se torna quando o céu invade você. Você não tenta fazer essas coisas. Você as vive porque o rei já está governando o seu coração. Jesus aponta para você e diz: você é o sal da terra e a luz do mundo. Mas o que isso realmente significa na Bíblia? Naquela época, o sal era usado para conservar a carne e impedir que ela apodrecesse. Ser sal significa que a sua presença, cheia do Espírito Santo, freia a corrupção do mundo. Onde você está, a decadência moral tem que parar. O seu dever é conservar o local. Jó 6:6 pergunta: pode-se comer sem sal, que é insípido? O cristão traz o sabor da graça de Deus para um mundo amargurado. A nossa fala, como diz Colossenses 4:6, deve ser sempre agradável, temperada com sal. Mas tem um detalhe teológico incrível: o sal gera sede. Quando você come algo salgado, seu corpo implora por água. A sua vida deve ser tão cheia da presença de Deus que as pessoas ao seu redor comecem a ter sede. Mas não uma sede qualquer. O seu testemunho deve provocar nas pessoas uma sede irresistível pela água viva, que é Cristo. Mas Jesus faz um alerta grave. Se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Um cristão que vive igual ao mundo perdeu a sua essência. Ele deixou de conservar o local, de dar sabor e de gerar sede. Passou a ser apenas mais do mesmo. Em Mateus 5, após Jesus falar sobre o sal, fala que somos a luz do mundo. Mais uma vez é sobre quem nós somos em Cristo. Em João 8:12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Portanto, se nós somos a luz, não é porque temos brilho próprio, mas porque refletimos a luz de Cristo. Assim como a lua reflete a luz do sol. A luz revela a verdade. Ela dissipa as trevas da ignorância espiritual. Onde o cristão está, a verdade da palavra de Deus deve brilhar revelando o pecado, mas também iluminando o caminho da salvação. A luz guia. Uma cidade no monte servia como um farol para viajantes perdidos na noite. A nossa vida em santidade serve de bússola para pessoas que estão perdidas e sem esperança. Jesus é muito prático sobre como essa luz brilha. Ele diz no versículo 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. O mundo hoje está em decadência e em profunda escuridão. Muitas vezes, nós reclamamos da escuridão do mundo ou do quão corrompida a sociedade está. Mas o mundo está apenas agindo como o mundo. A pergunta que Cristo nos faz é: onde está o sal? Onde está a luz? Você foi chamado para gerar sede de Deus no seu trabalho, na sua faculdade e na sua família. Você foi chamado para não se esconder, mas para brilhar as boas obras de Cristo onde Deus te plantou. Não perca o seu sabor tentando se misturar. Não esconda a sua luz por medo de ser diferente. Assuma a sua identidade em Cristo. Seja sal, seja luz. Você sabia que para Jesus, guardar rancor de alguém é tão grave quanto cometer um assassinato? Duvida? Vamos para a Bíblia. Jesus choca os religiosos da época dizendo: eu não vim anular a lei de Moisés, eu vim cumprir. Na teologia, a palavra grega usada para cumprir é plero, que significa levar a sua intenção original e mais profunda. Os fariseus achavam que a lei era só externa. Não matarás. Se eu não tirei a vida de ninguém, estou puro. Mas Jesus eleva o nível. Ele mostra que o pecado não começa na mão que fere, começa no coração que odeia. No verso 22, ele diz que quem chama o irmão de raca, que significa inútil ou cabeça oca, já está sujeito ao julgamento de Deus. Para o reino, o ódio é a semente do homicídio. Você assassina a dignidade do outro. É por isso que ele dá uma ordem radical: se você
está no altar adorando e lembrar que seu irmão tem algo contra você, pare, deixe a oferta e vá primeiro se reconciliar. Deus não aceita a adoração de um coração cheio de ódio. A justiça de Cristo é transformação interna. Você acha que é uma pessoa boa só porque nunca quebrou a lei? Em Mateus 5, Jesus destrói essa ilusão e faz um verdadeiro raio-x da nossa alma. Fala sobre o adultério. Jesus diz que não basta evitar o ato físico. Se você olha para alguém com intenção impura, o pecado já aconteceu na mente. A solução de Jesus é radical. Arranque o olho. Teologicamente, isso não é automutilação, é mortificação. É cortar o mal pela raiz antes que ele te destrua. Depois fala sobre o divórcio. Naquela época, a religião permitia descartar a esposa por qualquer motivo fútil. Jesus diz não. Ele resgata o plano original de Deus. O casamento é uma aliança sagrada, não um contrato descartável. É sobre fidelidade e proteção. E os juramentos? Os fariseus criavam brechas para mentir usando juras sagradas. Mas Jesus é direto. Que o seu sim seja sim e o não seja não. A sua palavra tem que bastar. A verdade não precisa de enfeites quando o seu caráter é transformado. O Sermão do Monte prova uma coisa: ninguém consegue viver esse padrão perfeito sem a graça de Cristo transformando o coração. Você sabia que da outra face não tem nada a ver com ser fraco ou aceitar abusos? No Sermão da Montanha, Jesus apresentou uma resposta revolucionária ao mal. Em Mateus 5, 38 e 39, ele cita a lei do olho por olho, que existia para limitar a vingança e impedir que a punição fosse maior do que a ofensa. Mas Jesus vai além. Em vez de retribuir o mal, ele chama seus seguidores a romper o ciclo da violência. Muitos estudiosos observam que na cultura da época, um tapa na face direita era frequentemente um insulto humilhante, especialmente quando dado com o dorso da mão. Ao oferecer a outra face, a pessoa não estava se submetendo passivamente, mas respondendo sem violência e sem perder sua dignidade. Em vez de devolver o golpe, ela expunha a injustiça da agressão. E o ponto mais alto desse ensino vem logo depois. Amai os vossos inimigos. Jesus explica o motivo. Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. O amor cristão não é baseado no mérito de quem recebe, mas no caráter de quem ama. Em Mateus 6, Jesus diz para não anunciar as boas obras como os hipócritas que buscam reconhecimento público, porque o mesmo coração que deseja se vingar pode desejar ser admirado. Se você faz o bem para ganhar curtidas ou validação, seu ego já recebeu a recompensa. A verdadeira transformação acontece no secreto, onde só Deus vê. Menos ego, mais graça. Nós vivemos na era da exposição, onde tudo precisa ser filmado e postado. Mas há 2000 anos, em Mateus 6, Jesus destruiu a religião de vitrine. Jesus diz que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Cristo não está condenando a boa ação, mas a motivação. A doação não é um palco para massagear o nosso ego. Se a recompensa que você busca é o aplauso dos homens, ela termina aí. A oração. Jesus manda fechar a porta do quarto. Por quê? Porque a verdadeira oração é intimidade, não performance. Os fariseus amavam os discursos públicos para parecerem santos. Mas Jesus nos lembra que Deus não se impressiona com a nossa eloquência na igreja, e sim com a sinceridade do nosso secreto. O jejum, Jesus diz, lave o rosto e unja a cabeça. O jejum é uma mortificação da carne, não uma medalha de honra espiritual. Você não precisa parecer miserável para que os outros saibam que você está jejuando. É um sacrifício que só interessa a você e a Deus. O fio condutor de Mateus 6 é um só. Quem é a sua plateia? A verdadeira piedade cristã é aquela que acontece quando ninguém mais está olhando. O seu pai que vê em secreto é quem te recompensará. Você tem vivido para o aplauso ou para Deus? Você sabia que em Mateus 6, Jesus lança um dos maiores desafios sobre como você lida com o seu dinheiro? Ele fala sobre 3 coisas: seu tesouro, sua visão e sua ansiedade. Jesus diz para não juntarmos tesouros na terra, onde tudo acaba ou é roubado, mas sim no céu. Sabe por quê? Porque ele diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O seu coração sempre segue o seu investimento. Ele também fala que os olhos são a luz do corpo. Naquela época, ter bons olhos significava ser generoso. Ter maus olhos era ser avarento. A ganância cega e a generosidade traz luz para sua vida. E aqui vem o choque. Ninguém pode servir a 2 senhores. Jesus diz que você não pode adorar a Deus e a Mamon, a personificação da riqueza. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo mestre. O coração humano só tem espaço para um trono. Mas e o medo de faltar? Jesus diz, olhe para os pássaros e para as flores. Eles não trabalham com ansiedade e Deus sustenta todos. Você vale muito mais do que eles. A ansiedade não resolve seus problemas de amanhã, só rouba a sua paz de hoje. Por isso, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto ele acrescenta. A pergunta final de Jesus para nós hoje não é quanto dinheiro você tem, mas sim, o dinheiro tem você? Você sabia que Jesus usou uma imagem tão exagerada que era impossível não entender o recado?
Olha só o que ele ensina em Mateus 7. Jesus pergunta: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não percebe a tora que está no seu próprio olho? É um choque de realidade. Somos rápidos para enxergar os erros dos outros, mas lentos para reconhecer os nossos. Jesus não está proibindo toda correção, mas condenando a hipocrisia. Antes de ajudar alguém a enxergar melhor, precisamos permitir que Deus trate o nosso próprio coração e nossos olhos. Jesus responde: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Ele nos lembra que Deus não é um pai distante nem indiferente. Se pais imperfeitos sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o que é bom àqueles que o buscam. A transformação começa quando reconhecemos nossa necessidade e nos aproximamos dele. Mas Jesus faz um chamado à decisão. Entrem pela porta estreita. Existe um caminho largo, onde cada um faz o que parece certo aos próprios olhos. Mas esse caminho conduz à perdição. A porta estreita exige arrependimento, humildade e confiança em Deus. Não dá para atravessá-la carregando orgulho, autossuficiência e a ilusão de que não precisamos mudar. Mateus 7 nos mostra que a vida cristã começa quando paramos de julgar os outros, buscamos a graça de Deus e escolhemos seguir o caminho que Jesus apontou. Você sabe como termina o maior sermão da história? Em Mateus 7, Jesus fecha o sermão da montanha não com um abraço de despedida, mas com 4 alertas brutais que separam o religioso do verdadeiro discípulo. Primeiro ele diz: cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Jesus avisa que o erro não está apenas na teologia errada, mas no caráter corrompido. Pelos frutos os conhecereis. A árvore boa produz fruto de arrependimento. A árvore ruim produz egocentrismo. O segundo alerta é assustador. Nem todo que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus, mas sim quem faz a vontade do Pai. No grego, Jesus usa o termo ginosco, que significa intimidade profunda. Fazer coisas para Deus sem conhecer a Deus é apenas ativismo religioso. Terceiro, o teste da tempestade. A diferença entre os dois construtores não é o sofrimento. A chuva e o vento batem nas duas casas. A diferença é a base. Quem ouve e pratica as palavras de Jesus está na rocha. Quem só ouve e não vive, constrói na areia do próprio ego, e a queda é grande. O texto termina dizendo que a multidão ficou maravilhada. Por quê? Porque Jesus não ensinava como os escribas, que apenas citavam regras. Ele falava com a autoridade de quem é o próprio dono da verdade. Ouvir o sermão é fácil. A pergunta de Jesus para você hoje é: onde você está construindo a sua vida? Na rocha ou na areia?